Olá, crianças, tudo bem? Vamos fazer nossa atividade agora na apostila Aprende Brasil, nas páginas 34, 35, 36 e 37. Nessas páginas, aqui na página 34, abram aí para mim, nós vamos entrar numa unidade nova dessa apostila, volume 3. A unidade número 6, que se chama Olhos de Lince. E vamos então fazer uma leitura de imagem dessa página 34, aí juntos com a professora. Vamos lá então. Aqui a gente tem o Dudu e os amiguinhos dele. Eles estão sentados brincando de um jogo. Vocês estão vendo esse jogo? Esse joguinho que o Dudu e os amigos dele estão jogando se chama Olhos de Lince. Professora, não entendi que jogo é esse, então eu vou explicar. Olhos de Lince é um jogo que nós temos que ter um olhar rápido, nós temos que procurar ter uma boa visão aqui do tabuleiro. Vejam, o tabuleiro do jogo que eles estão jogando está cheio de animais. Então, alguém tem que sortear uma cartinha. Vejam, o Dudu sorteou a cartinha do gato. E ganha a cartinha quem achar o gato primeiro aqui no jogo. Então, olha só, o amiguinho do Dudu já apontou. Quem será que achou o gato? Quem achou o gatinho fica com a cartinha. Então, para se jogar olhos de lince, tem que ter uma boa visão, tem que ter percepção, rapidez, e é isso que o Dudu e os amigos dele estão jogando aqui. Mas por que será que esse jogo se chama Olhos de Lince? Vamos ver lá na página 35 agora. Não esqueçam de colocar a data, viu, meus amores, em todas as páginas. Então, coloquem a data aí, por favor, ok? Olha só. Vamos então agora para a página 35. Página 35, vamos pôr a data também. Muito bem, meus amores. Então a gente vai saber por que que aquele jogo que o Dudu estava jogando se chamava Olhos de Lince. Inclusive, esse jogo tem até nas lojas de brinquedo para vender. Tem vários temas, tem da Turma da Mônica, tem de letras do alfabeto, tem de animais, tem de várias outras figuras. Então é um jogo muito versátil. E ele se chama Lince, Olhos de Lince, por quê? Vamos ver. Porque esse animal aqui, vocês estão vendo? Deixa eu aproximar. O lince é esse animal aqui, por isso que o jogo se chama Olhos de Lince. E por que que se chama Olhos de Lince, então? Vamos saber a origem desse nome. O lince, que é esse animalzinho aqui, meus amores, parece um gato, né? Ele tem esse aspecto porque ele é parente dos felinos. Os felinos são leões, tigres, onças, gatos. Todos esses animaizinhos são felinos, por isso que ele é parecido. Então, vamos saber por que o jogo se chama Olhos de Lince? O lince, ele é um animal mamífero, ele é felino, assim como o gato e o leão. E como todo felino, a sua visão é muito boa. Os filhotes de lince só abrem os olhos com 10 dias de vida, mas quando crescem têm uma visão muito apurada. Então, por isso, meus amores, olha só, que o nosso jogo se chama Olhos de Lince, porque tem que ter uma visão muito apurada, uma visão muito boa, como o lince, como os gatos, os leões, os tigres, como todo felino. E o lince, ele é um animal que vive em lugares que ele precisa caçar para se alimentar. Então, nessa época aqui, ó, vocês podem ver que ele está na neve, né? Então, quando tá frio, a comida se torna mais escassa, é mais difícil deles obterem comida. Então, como eles têm um olhar muito apurado, uma visão muito apurada, eles conseguem ver a caça, a presa deles a muitos metros de distância, né? Então, por isso que eles têm um olho tão apurado, uma visão tão apurada assim, porque eles conseguem ver muitas coisas de longe. Assim, então, se deu origem ao jogo Olhos de Lince,
Porque nós, para jogarmos o jogo Olhos de Lince, nós também temos que ter uma visão muito apurada, certo? Então, lince é esse animalzinho aqui, ó, um mamífero felino, parente do leão e do gato. É um animal selvagem, né? Então, ele vive lá no habitat dele, ele tem que caçar para se alimentar. Então, vocês estão vendo aqui, ó, um tabuleiro do jogo dos Olhos de Lince. Então, é o mesmo tabuleiro que o Dudu estava jogando com os seus amiguinhos. Agora eu quero ver vocês. Vocês têm os olhos tão bons quanto os olhos de lince? Então, vamos lá. Observe bem aqui o tabuleiro. E eu vou falar o nome de um animalzinho que está aqui no tabuleiro. Então, vocês vão encontrar e circular esse animal, tá bom? Então, vamos lá. Atenção. Quando eu contar até 3, eu vou falar o nome do animal e vocês vão ter que procurá-lo. Combinado? Então, vamos lá. E aí, quando vocês encontrar, vocês circulem aí o animal bem bonito para mim. Quero ver quem vai ser bem rápido em encontrar o animal aí no tabuleiro. Vamos lá. 1, 2, 3. Procurem para mim a tartaruga. Onde será que está a tartaruga? Procurem para Tia Ju. Aí no tabuleiro. Procurem direitinho. Quem já achou a tartaruga, levanta a mão. Então, circula aí para a professora. Vamos ver. A tartaruga está bem aqui. Então, vamos circular a tartaruga aí no nosso tabuleiro dos Olhos de Lince. Certo? Por que mesmo que esse jogo se chama Olhos de Lince? Por causa desse felino, que é parente do gato e do leão, que tem a visão muito apurada, consegue ver as coisas de longe. E é isso que a gente precisa, de atenção e uma boa visão, para a gente encontrar as figuras aqui no tabuleiro do Lince. Certo, meus amores? Então, essa é a nossa atividade aqui da página 35. Vamos dar continuidade agora lá na página 36. Virem a página. Página 36, meus lindos. Então, coloquem a data aí. Como nós começamos uma unidade nova que se chama Olhos de Lince. O lince é um mamífero felino que é parente do tigre, do leão, da onça pintada e do gato também. A gente vai procurar agora descobrir qual felino pertence a cada um desses pares de olhos. E a gente vai ligar os olhos ao animal correspondente. A gente não pode errar, tá bom? Então, vamos olhar mais de pertinho aí, ó. Aqui eu tenho um par de olhos. De quem será que é esse animal? E desse. E esse aqui. E esse aqui. Então, a gente vai ligar o olhinho com o animal correspondente. Porque o lince, ele é um felino, como o tigre, o leão, onça pintada e o gato. Agora, me conta, quais desses animais aqui é o único animal que pode ser nosso animalzinho de estimação, que a gente pode ter em casa? Será que é o tigre, o leão, a onça pintada ou o gato? E aí, qual desses felinos nós podemos ter em casa? O gato, muito bem, o gatinho, todo mundo pode ter um gatinho em casa, né? Desde que cuide, porque todo animal precisa de cuidados. Agora, a onça pintada, o leão, o tigre e o lince são animais selvagens. Eles precisam viver lá no habitat deles, né? Eles têm que viver na floresta ou lá na savana africana, onde é o lugar de origem deles, para que eles possam viver na natureza, livres e continuar o seu estilo de vida, né, meus amores? Então vamos lá. Vamos pensar, olhar direitinho. Esse par de olhinhos aqui, de qual desses animaizinhos será que é? Será que é do tigre, do leão, da onça ou do gato? Olha bem, é o olhinho da onça, então a gente vai ligar aqui na onça, certo? Então, essa atividade é bem facinha aqui na página 36. Vocês só vão procurar o par de olhinhos e ligar para o animalzinho correspondente. Agora, a gente tem o olhinho do gato, vou ligar aqui no gato. Tem os olhos do leão, vou ligar aqui no leão.
Tem os olhos do tigre. Vou ligar aqui no tigre. E agora, para a gente aprender um pouquinho mais sobre felinos, né? E sobre esses animaizinhos, qual olhinho pertence a quem, a gente vai lá no material de apoio, destacar o joguinho da memória e brincar aí em casa. Então, é esse daqui o jogo da memória, ó. Vejam só, meus amores. Então, lá no material de apoio, vocês vão destacar cada uma dessas pecinhas aqui do jogo da memória. Vocês vão embaralhar e vocês vão brincar em casa com o irmão, ou com o pai, com a mãe, com alguém que vocês possam compartilhar dessa brincadeira, tá bom? Então, vocês têm que achar o parzinho, olha, o animal e o olhinho. Então, ganha o jogo quem conseguir achar mais pares desses felinos tão lindos. Vocês conhecem todos? O tigre, o leão, a onça pintada e o gato. Então, destaquem aí o material de apoio, o jogo da memória. Tem 8 pecinhas, tem os animais e os olhos dos animais. E aí a gente tem que encontrar o parzinho, o animal e o olhinho, tá bom? Então, essa é uma atividade complementar que ajuda bastante no nosso raciocínio lógico, no nosso aprendizado. Então, como o lince é um felino, esses daqui também são da mesma espécie do lince. São mamíferos e felinos. Mamíferos porque eles tomam leite quando eles nascem, e felinos porque é uma espécie de animal, como o tigre, o leão, a onça pintada, o gato e o lince. Então, destaquem e se divirtam em casa, pessoal. Muito bem, turminha. Agora que vocês brincaram com o jogo da memória, já se divertiram bastante, a gente vai virar a página 37, coloquem a data também. E a gente, pra gente brincar tanto de jogo da memória, quanto lá do tabuleiro dos olhos de lince, né? Jogo do lince. Nós precisamos ter olhos de lince, que é uma visão bem apurada, e também é importante nós termos memória de elefante. Ué, mas você já conhecia essa expressão? O que é memória de elefante? O que será que a gente quer dizer quando a gente fala, nossa, você tem uma memória de elefante? Vamos pensar, será que o elefante tem uma boa memória ou uma memória ruim? O elefante, ele é conhecido, meus amores, por ele ter uma boa memória. Ele é um animal grande, tem a cabeça grande, com certeza tem um cérebro grande e ele tem uma boa memória. Dizem que o que se faz para um elefante, ele nunca esquece. Então, quando alguém disser para você, olha, você tem memória de elefante, quer dizer que você tem uma boa memória, que você não esquece das coisas facilmente. Então, a gente vai escrever aqui, ó, nesse quadro, nas linhas, que essa expressão, memória de elefante, quer dizer ter uma boa memória e não esquecer das coisas facilmente. Escrevam aí nas linhas bem bonitinho. Certo, meus amores? Então, ter uma memória de elefante significa que a gente tem uma boa memória, que a gente não esquece das coisas facilmente. Então, vocês podem escrever a resposta aqui nesse quadrinho, tá bom? Esse é o significado dessa expressão, memória de elefante. Ou seja, quem tem memória de elefante tem uma boa memória e não esquece das coisas. Certo, lindos? Mas já que nós estamos falando do elefante, que é um bicho grande e que tem uma boa memória, não esquece tão facilmente das coisas. Agora eu quero saber um animal que tem a memória bem curta. Qual será esse animal? Vocês conhecem um animal que esquece muito das coisas? Que é um animal que tem a memória curta? Vamos tentar descobrir que animal é esse? Como que a gente vai descobrir, professora? Lá no material de apoio, a gente tem um quebra-cabeça, olha só. Vocês vão destacar o quebra-cabeça e vão montar o quebra-cabeça nesse espaço aqui. E aí a gente vai descobrir qual é o animal que tem a memória curta, que esquece das coisas muito facilmente, que não guarda informações. Que animal será esse que está aqui, ó, escondido no nosso quebra-cabeça? Hein?
Vamos tentar descobrir? Só olhando a gente já consegue ver, né, meus amores? Qual é esse animal? Vamos tentar montar aí em casa. Olha só então, pessoal, montando o quebra-cabeça, formou a imagem de um animalzinho. E esse animalzinho é conhecido por ter a memória curta. Como será que se chama esse animal? Vocês sabem? É o peixe. Então vamos lá escrever aqui P. Com que letrinha começa? Com P. Muito bem. E agora? Depois do P, qual será a letrinha que vem? Vamos ver? Depois do P, já que o P não fala, o som dele é P, P. Então, P é o E. E agora? P-I é o I. Sh. Que letrinha tem esse som? Sh. P-I, X. Então, quando a gente diz que alguém tem memória de elefante, quer dizer que tem uma boa memória. E um animalzinho que tem uma memória curta é o peixe. Por isso que quando a gente vai pescar, os peixes esquecem, né, que o anzol vai acabar fisgando, né? E aí a gente acaba pescando o peixe, principalmente em pesca e paga, a gente pesca várias vezes de repente o mesmo peixe. Porque o peixe tem uma memória curta, ele não lembra das coisas que tão facilmente assim, tá bom? Então, memória de elefante, uma boa memória. Uma memória de peixe é uma memória curta, eles esquecem muito frequentemente. Então, essa é a nossa atividade da página 37. Façam aí em casa, vão deixando a apostila em ordem. Nós estamos na unidade 6, que se chama Olhos de Lince.